Boa noite. Boa noite. Juiz Sérgio Moro ouve testemunhas de acusação contra Lula no processo sobre o apartamento no Guarujá. Temer mantém no ministério Gedel Vieira Lima, acusado pelo ex-ministro da Cultura de pressões em favor de construtora. Justiça nega liberdade para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, suspeito de corrupção de 220 milhões de reais. Banco do Brasil anuncia plano para reduzir pessoal e fechar agências. Serão mais de 200 só no estado de São Paulo. O número de casos de cachumba explode e autoridades da saúde alertam para a necessidade da vacinação completa. E o Jornal da Gazeta começa hoje a exibir uma série de reportagens especiais sobre a vida no circo. Depois de vários anos sob controle, o número de casos de cachumba registrados este ano tem preocupado as autoridades de saúde. Até novembro foram mais de 4.000 casos aqui no estado de São Paulo. É que muita gente não faz a imunização completa contra a doença, que consiste em 2 doses da vacina. Bruna começou a sentir dores no pescoço. Depois de passar pelo médico, descobriu o diagnóstico: cachumba. Eu peguei a doença no meu ambiente de trabalho. A gente teve alguns casos ali, uns 5 ou 6, eu não sei precisar o número certo, e eu fui o segundo caso. A cachumba é uma doença infecciosa causada por um vírus. Na maior parte das vezes, a infecção se manifesta na infância, nos meses de inverno e no começo da primavera. Os sintomas da cachumba são febre, dor de cabeça, inflamação das glândulas salivares e dor no corpo. O prazo de incubação é de 14 a 25 dias. A transmissão se dá pelo contato direto com as secreções das vias aéreas superiores da pessoa infectada. O tratamento vai ser feito com os sintomáticos, então a febre, o mal-estar, as dores musculares, como se tratam dentro de uma virose. Sem tratamentos, não há um medicamento específico para este vírus. O Centro de Vigilância Epidemiológica registrou no estado de São Paulo, até o dia 8 deste mês, 4.193 ocorrências da doença. Esse é o maior número de registros em 15 anos. Aqui na capital paulista também houve um aumento significativo de casos de cachumba. Até o dia 5 deste mês foram registrados 1.846 casos. No mesmo período do ano passado, foram 283 ocorrências da doença. O aumento no número de casos tem preocupado os órgãos de vigilância de saúde, porque muita gente não toma as 2 doses necessárias à imunização completa, o que facilita a entrada do vírus. Tami tomou as doses da tríplice viral, que protege contra rubéola, sarampo e cachumba, e mesmo assim contraiu a doença. Eu fui 2 vezes no hospital. A primeira vez eu tive que fazer o exame de sangue para comprovar se de fato era cachumba. E eu voltei para casa sem remédio nenhum. A coordenadora do Centro de Doenças da Coordenação de Vigilância em Saúde explica por que a vacina não foi eficaz nesse caso. E entendia que a imunidade dada pela vacina era para a vida toda. E talvez isso agora a gente tenha que ser revisto, tenha que ser feitos novos estudos, né? E talvez não seja a imunidade, como a gente diz, duradoura, permanente. Há menos de 2 meses da mudança no comando da Prefeitura de São Paulo, serviços mantidos pela gestão municipal são alvo de reclamação. Mães reclamam que falta distribuição de leite no programa Leve Leite e há pouco cuidado com a manutenção dos parques da cidade. Vanessa aguarda há 3 meses a chegada do leite que recebe da Prefeitura pelo programa Leve Leite. Ela conta que não recebeu nenhuma informação do município sobre o motivo do atraso. A cada bimestre, ela recebe 4 quilos de leite em pó, que ajudam e muito na alimentação do filho Pedro Henrique, de 4 anos. A gente procura sempre quando está em oferta. Há uns tempos atrás o leite estava quase R$5. Então foi o período que eu mais segurei e evitei até de dar um pouco de leite para ele. Cerca de 900 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino recebem o benefício. No início do mês, a Prefeitura reconheceu que houve um problema temporário e afirmou que a distribuição já estava normalizada. O motivo do atraso seria uma adequação do orçamento. E a minha expectativa é que venha o retroativo do que não veio. Venha 8 quilos.
E um outro problema que também ficou ainda mais evidente nesta reta final da gestão do prefeito Fernando Haddad foi a manutenção dos parques. São muitas reclamações sobre o lixo, a ausência de funcionários e a falta de cuidados com as áreas verdes. A Praça Buenos Aires, em Higienópolis, é o retrato deste abandono. Os banheiros estão sujos, as lixeiras lotadas, algumas torneiras não têm água e o mato está alto. Situação que preocupa os visitantes. Tinha antes seguranças, tinha zeladores, hoje não tem absolutamente mais nada. Já faz alguns meses que o negócio aqui está muito feio, está vergonhoso. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços e Limpeza Urbana, a Prefeitura cortou em cerca de 80% o número de funcionários dos parques. Justamente em uma época onde nós precisávamos aumentar o contingente, né? Devido às férias escolares, devido ao verão, devido a essa época necessitar de um aumento dos serviços, né? Este homem, que não quer ser identificado, trabalha na zeladoria de um dos parques de São Paulo. Ele diz que com a redução do número de funcionários, o trabalho ficou sobrecarregado. É muito desgastante porque é muita coisa para fazer e uma pessoa só não dá conta. 12 funcionários fazia e um só para fazer não tem como. Ele faz uma coisa e fica a outra sem fazer. E quem acaba pagando a conta sempre são os trabalhadores e a cidade. Então, nós não podemos deixar que os trabalhadores e os munícipes paguem essa conta. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação afirmou que a distribuição de leite do programa Leve Leite está normalizada para todos os beneficiários. Segundo a pasta, houve apenas uma alteração temporária na entrega devido à necessidade de adequação do orçamento municipal no final do ano. Também em nota, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente disse que a maioria dos parques tem contratos de vigilância ou de limpeza em vigência e que os demais serão concluídos até o fim do mês, quando os serviços devem ser normalizados. Nos novos contratos, o número de funcionários foi readequado dentro da necessidade de cada parque. Juiz Sérgio Moro começa a ouvir testemunhas de acusação em processo contra o ex-presidente Lula. A ação no Paraná envolve o caso da compra e reforma do triplex em Guarujá, no litoral paulista. Neste primeiro dia, fala o empresário Augusto Mendonça, os ex-dirigentes da Camargo Correia, Dalton Avancini e Eduardo Leite e o senador cassado Delcídio do Amaral. Os depoimentos seguem até o dia 25 de novembro. Ainda vão falar os ex-diretores da Petrobras, Paulo Roberto Costa e Nestor Cerveró, além do ex-deputado Pedro Correia, o doleiro Alberto Youssef e o lobista Fernando Baiano. Nesta ação penal, Lula responde pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-presidente recebeu vantagem indevida por parte da OAS na realização de reformas no apartamento do Guarujá, além de um contrato falso de armazenamento do acervo presidencial. De acordo com a denúncia, o valor total do esquema de lavagem de dinheiro, que dizia respeito às propinas pagas ao ex-presidente por contratos firmados pela empreiteira com a Petrobras, chega a R$ 3.700.000. Lula nega as acusações. O juiz Sérgio Moro aceitou o pedido da defesa do petista e, por isso, o ex-presidente não participa das audiências em Curitiba. O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu a votação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais sobre a abertura de ação penal contra o governador Fernando Pimentel, do PT. A decisão atendeu a pedido dos deputados da oposição, que disseram não ter tido acesso à íntegra das acusações contra o governador. O ministro do Superior Tribunal de Justiça determinou que a votação só seja feita depois de a presidência da Assembleia divulgar, em até 5 dias, uma cópia integral da ação contra Pimentel. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por suspeita de receber propina quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo Dilma. Pimentel nega as acusações. Banco Central encontra 11 milhões de reais nas contas da mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral.
De acordo com o jornal O Globo, o valor estaria nas contas da mulher de Cabral, Adriana Anselmo, e de sua empresa de advocacia. A pedido do juiz federal Sérgio Moro, foram bloqueados 10 milhões da conta pessoal de Adriana e tinha mais R$1 milhão na conta da empresa. Nas contas de Sérgio Cabral foram encontrados apenas R$ 455. E a Justiça Federal do Rio negou hoje o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Cabral, preso preventivamente desde quinta-feira, no complexo de Bangu. Ele é acusado de chefiar uma organização criminosa que causou prejuízo de mais de R$220 milhões aos cofres públicos entre 2007 e 2014, período em que esteve à frente do governo do estado. O ex-governador do Rio, Antony Garotinho, continua internado no Hospital Quinta D'Or. Ele passou por um cateterismo ontem com a colocação de um stent e se recupera bem. Garotinho foi preso na quarta-feira passada por suspeita de compra de votos na eleição em Campos dos Goitacazes. Ele chegou a ser levado para o presídio de Bangu, mas foi transferido para um hospital particular por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A maioria dos integrantes da Comissão de Ética da Presidência da República vota por abrir processo contra o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, do PMDB. Mas a decisão é adiada para o mês que vem. José Saraiva Filho, um dos integrantes do Conselho de Ética, pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Ele foi o único a ser indicado na gestão Temer. Os outros 6 conselheiros foram indicados no governo Dilma. José Saraiva Filho se comprometeu a apresentar o voto no dia 14 de dezembro. O caso chegou à Comissão de Ética após o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, que pediu demissão na sexta-feira, acusar o ministro Gedel Vieira Lima de pressioná-lo para liberar um empreendimento imobiliário de alto padrão em Salvador, no qual Gedel tinha comprado um apartamento. A obra está embargada pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão que é vinculado ao Ministério da Cultura. Calero disse que a pressão de Gedel foi claramente um caso de corrupção. Gedel Vieira Lima, que é responsável pela articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, admite que conversou com Calero sobre a obra, mas negou ter feito pressão sobre o caso. Segundo o articulador político de Temer, a conversa com o agora ex-colega foi para reforçar que a judicialização da licença pelo IPHAN geraria desemprego e criaria instabilidade para quem comprou o apartamento no empreendimento imobiliário. Ele disse não saber por que Calero fez essas acusações. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, se esquivou de comentar sobre a permanência de Gedel no governo. Ele disse que somente Temer pode avaliar isso. Quem nomeia ministro e demite ministro é o presidente da República. Só tem uma pessoa que pode responder essa pergunta. Caso seja aberta a investigação na Comissão de Ética da Presidência e a conduta de Gedel seja considerada irregular, o Código prevê desde uma simples advertência até a recomendação a Temer de exoneração do ministro. No Congresso Nacional, a oposição quer marcar uma cariação entre Gedel e Marcelo Calero. E agora à tarde, o presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência da República, Mauro Menezes, disse que o conselheiro José Saraiva, que havia pedido vista no processo, mudou de ideia. Com isso, o processo contra Gedel será aberto por unanimidade. O porta-voz da presidência, Alexandre Parola, anunciou que o ministro Gedel Vieira Lima permanece no governo. O presidente da República faz 2 anúncios. Em primeiro lugar, o ministro Gedel Vieira Lima continua à frente da Secretaria-Geral da Presidência. O presidente Michel Temer ressalta, adicionalmente, que todas as decisões sob responsabilidade do Ministério da Cultura são e serão encaminhadas e tratadas estritamente por critérios técnicos, respeitados todos os marcos legais e preservada a autonomia decisória dos órgãos que o integram, tal como ocorreu no episódio de Salvador. Antes desse anúncio do porta-voz, o presidente Michel Temer participou da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mas não falou sobre o caso do ministro Gedel Vieira Lima. Temer fez críticas à área econômica de Dilma e acusou o governo da petista de tentar disfarçar a realidade. Foi a primeira reunião do Conselhão na gestão Temer.
No fim do evento, o presidente foi questionado sobre as acusações contra seu articulador político, mas não quis comentar. O ministro Gedel Vieira Lima não participou do encontro. Na reunião, Temer fez duras críticas ao governo Dilma. Segundo ele, só vai ser possível vencer a crise se trocar o ilusionismo pela lucidez. No Brasil que nós encontramos, pensamos nós, não havia apenas um déficit fiscal. Havia também, e lamento dizê-lo, também um certo déficit de verdade. E não é possível continuar assim. Devo dizer, para não haver dúvida, de que a gigantesca crise que herdamos é, em parte, produto de reiteradas tentativas, digamos assim, de disfarçar a realidade. É preciso encarar os fatos tal como são. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação do ministro Gedel Vieira Lima. Michel Temer havia programado um início de semana com manchetes positivas. O presidente abriu a segunda-feira com uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão. Temer esperava ocupar as manchetes com declarações de apoio de membros do Conselho à política de austeridade do seu governo. Mas o plano fracassou. A reunião do Conselhão teve que dividir espaço no noticiário com a penúltima denúncia contra um ministro de Michel Temer, dessa vez, Gedel Vieira Lima. O caso é constrangedor. Em plena era da Lava Jato, o ministro trata como algo trivial uma acusação de tráfico de influência. Denunciado por Marcelo Caleiro, que se demitiu do Ministério da Cultura batendo a porta, Gedel acha normal ter usado a sua influência para pleitear de um órgão público federal a suspensão do embargo à construção de um prédio de apartamentos de luxo em Salvador. Um prédio no qual o próprio Gedel é feliz proprietário de um apartamento. Michel Temer decidiu manter Gedel no cargo. Fez isso sob o argumento de que a pressão do seu ministro não chegou a surtir efeito. Prevaleceu a decisão técnica que embargou a obra. Temer não disse uma mísera palavra de reprovação ao gesto de Gedel Vieira Lima. O governo parece não ter se dado conta de que o Brasil não é mais um gigante adormecido. Com a Lava Jato, o país passou a sofrer de insônia permanente. E o brasileiro está cada vez mais impaciente com tudo aquilo que os ocupantes do poder consideram normal. Boa noite. A semana começou quente aqui em São Paulo, a máxima chegou aos 29 graus e não tivemos chuvas. Bom, vamos ver se o calor continua na previsão apresentada por Mariana Armentano. Um sistema de baixa pressão vai espalhar muitas instabilidades pela região central do país. Com isso, pode chover a qualquer hora amanhã, principalmente ali entre o norte de São Paulo, pegando também o interior de Minas e o estado de Goiás. Nas outras áreas, em tons de verde, as chuvas acontecem por causa do tempo carregado de umidade e o dia fica firme e ensolarado em grande parte da região sul e do nordeste. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre amanhã o tempo fica firme com mínima de 14 e máxima de 25 graus. Dia ensolarado também em Salvador, onde faz calor na casa dos 30 graus. Em BH, máxima de 26 com chuvas a qualquer hora. Isso também em Brasília, onde teremos mínima de 20 e máxima na casa dos 27 graus. Agora no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. Olha só, o sistema de baixa pressão de que falamos influencia o tempo mais ao norte do estado, onde as chuvas vão se concentrar. A máxima não vai passar dos 23 graus na cidade de Franca, mas chega aos 30 em Barretos e aos 31 em São José do Rio Preto. E no litoral pode chover entre a tarde e a noite. Faz até 24 graus em Caraguatatuba e 25 em Santos. Para a capital, teremos no máximo uma garoa à noitinha por causa da passagem de uma frente fria em alto mar. Para esta terça-feira, teremos mínima de 17 e máxima na casa dos 25 graus. Aí na quarta, podemos ter chuvas e temperaturas entre 16 e 27 graus. E na quinta, o tempo fica firme novamente e a máxima será de 26 graus.
Começou hoje a Semana Nacional de Conciliação, que busca facilitar a solução de conflitos por meio de audiências e evitar a abertura de processos na Justiça. 250 pessoas, entre defensores públicos, promotores e conciliadores, participam do evento em São Paulo. Até uniões podem ser oficializadas. A aliança só tem alguns dias, mas a união é de 10 anos. Não foi à toa que o Francisco e a Maria vieram bem vestidos para a audiência de conciliação. A gente vinha planejando há algum tempo já fazer isso, mas na igreja é um pouco caro. No cartório também particular tem um custo. Então a gente aproveitou a ocasião do evento para fazer isso e oficializar o nosso relacionamento. Já está como casamento mesmo, né? Histórias de família como essa são o foco da 11ª edição da Semana Nacional de Conciliação no Parque da Água Branca, na capital paulista. Cerca de 2.000 pessoas devem passar por aqui nesta semana. A proposta é mostrar que as audiências de conciliação têm mais vantagens que um processo na justiça. As sessões são gratuitas, mais rápidas e têm maiores chances de sucesso. Além disso, dispensam a presença de um advogado ou juiz. Só no ano passado foram mais de 1.000 audiências de conciliação aqui no Parque da Água Branca. E dessas conversas saíram cerca de 950 acordos. Este ano, a ideia é manter esse clima de diálogo. O Marcos e a Nicole chegaram a um acordo sobre a pensão alimentícia da filha de 3 anos. Estava demorando muito, 3 anos que ela estava indo atrás, nós resolvemos em 2 horas nesse processo. Eu gostei, a gente foi bem atendido, bem eficiente, o pessoal que trabalha aqui resolveu bem rápido. As próprias partes constroem a decisão dentro da sua própria realidade, dentro do que elas efetivamente pretendem, e essa decisão acaba se tornando algo muito mais próximo do que eles entendem ser algo justo do que aquilo que é colocado pelo juiz. A Semana Nacional da Conciliação vai até sexta-feira no Parque da Água Branca, sempre das 10 da manhã às 5 da tarde. Hugo Alexandre Gabrich confessa a morte da ex-namorada e é transferido para o Centro de Detenção Provisória Belém 2, na Zona Leste, onde vai ficar preso por tempo indeterminado. Depois do crime, Hugo se internou em um hospital psiquiátrico de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, ele confessou o crime e disse que descartou a arma usada para matar Edna Silveira em um local incerto. Depois de ser transferido de BH para um distrito policial aqui da capital, ele foi levado hoje para uma penitenciária. O crime aconteceu na madrugada do último dia 12, na zona sul de São Paulo. Imagens do circuito interno do prédio onde Edna vivia mostram Hugo entrando no condomínio e fazendo o entregador de bebidas refém. O entregador toca a campainha e é recebido por um homem que estava no apartamento com Edna. As imagens também mostram o momento em que Hugo atira. Edna levou 4 tiros e morreu. O outro homem levou 2 tiros, continua internado e corre o risco de ficar paraplégico. No Rio de Janeiro, a Polícia Militar ocupou a Cidade de Deus e fez operação no Complexo da Maré, 2 dias depois da queda do helicóptero da PM que matou 4 policiais. No dia seguinte ao acidente, 7 corpos baleados foram encontrados no matagal. Nas operações oficiais, 2 homens morreram, 2 ficaram feridos e 4 foram presos. No terceiro dia seguido de operações, mais de 7.000 alunos ficaram sem aula na Zona Oeste do Rio. A Secretaria de Segurança Pública decretou a ocupação da Cidade de Deus por tempo indeterminado numa reunião de urgência na madrugada de domingo. A decisão foi tomada depois que um helicóptero do Grupamento Aéreo Militar, que dava apoio a uma operação, caiu, matando os 4 policiais a bordo no sábado. Ainda não é possível dizer se o helicóptero foi abatido ou se sofreu alguma pane. Uma perícia inicial mostrou que os corpos dos militares e a aeronave não tinham perfurações por arma de fogo. Ontem de manhã, 7 corpos foram encontrados numa mata, na favela. De acordo com a Polícia Civil, as circunstâncias das mortes ainda estão sendo investigadas. Segundo a família dos mortos, eles foram assassinados pelo BOPE. Participam das operações o BOPE, Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão de Ações com Cães e o Batalhão de Polícia de Choque. O Ministério da Justiça ofereceu 500 homens da Força Nacional para reforçar a segurança na região. Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes.
O ministro Gedel, como tantos, quer viver no topo. Na Bahia, como sempre, se armou um jeito e o edifício de 30 andares foi liberado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, o IPHAN. O IPHAN Nacional vetou o projeto, um monstrengo imobiliário, porque a região do Porto da Barra, em Salvador, guarda precioso conjunto de monumentos históricos. Segundo o Calheiro, ex-ministro da Cultura, o ministro Gedel cobrou a liberação perguntando: e eu? Como é que eu fico nessa história? Gedel quis um apartamento no Lavi, à vista. O edifício projetado é uma aberração estética, ética. Escândalo anterior, revelador e triste, é uma cidade como Salvador engolir quase calada seguidos estupros imobiliários como esse. Gedel e à vista na mesma semana em que Romero estancar a sangria Jucá se tornou líder do governo Temer. Semana em que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi preso. Como preso está Eduardo Cunha, do mesmo PMDB e mesmíssimo grupo. Esse escândalo político imobiliário se dar em Salvador não é obra do acaso. Há quase 5 décadas, a Bahia, Salvador, é laboratório de certo modelo de desenvolvimento. Para crescer e engordar, poucos grupos infartam e devoram uma cidade. De deliciosos contornos e recheios, a cidade e sua Bahia são pratos principais nessa urbanofagia. Para fazer a fortuna de poucos, a cidade vai sendo devorada, sua história e urbanidade destruídas. É a história, não geração espontânea, que enfiou como as mais poderosas na Lava Jato 2 empreiteiras exatamente da Bahia de Salvador, Odebrecht, OAS. Histórias como esta sempre estiveram nos computadores apreendidos pela Lava Jato. Valem para São Paulo, Rio, Manaus, Recife, Fortaleza, Belém, país afora. Um tarugo de 100 metros de altura diante do Porto da Barra, uma das mais belas enseadas do mundo e em meio a 5 séculos de história, não nasce do nada. Nasce numa cultura, no coração de uma civilização que teve senhores e escravos por mais de 350 anos. Gedel no topo da vista e do governo Temer são apenas uma metáfora nessa história. Boa noite. O Jornal da Gazeta começa a exibir hoje uma série de 3 reportagens que mostra como é a vida no circo. Hoje vamos conhecer a evolução do circo, que surgiu na Inglaterra e se espalhou pelo mundo todo. Em São Paulo, o centro da cidade era sempre escolhido pelas companhias para montar as lonas. Quando pensamos em circo, a gente logo expressa um sorriso no rosto. Para entender essa magia toda, é preciso voltar no tempo em que gregos, indianos e romanos já faziam manifestações de arte circense. Porém, foi na Inglaterra, no século XVIII, que o circo se transformou no que conhecemos hoje, com formato de picadeiro circular e apresentações intercaladas. E foi mais de 100 anos depois que o circo chega ao Brasil, através dos ciganos e famílias europeias. Quando eles chegam com esse circo europeu e começam a viajar, eles vão incorporando artistas e a cultura local. Nessa época, São Paulo vivia um grande desenvolvimento econômico com o ciclo do café e atraía olhares do mundo todo. E como o circo vai aonde o povo está, longas temporadas pipocaram na cidade. E era aqui, no Largo do Paissandu, no início do século XX, que a vida social do circo acontecia. Muitos artistas e empresários circenses se encontravam aqui para trocar histórias e achar empregos. E nas segundas-feiras, por ser dia de folga no circo, essa região ficava lotada de gente, com mais de 600 pessoas em torno dos famosos cafés. Esse costume, ele atinge o auge na década de 20, quando o Circo Alcibíades, tendo como principal atração o palhaço Piolim, fica durante 3 anos aqui. O palhaço Piolim foi um marco na história do circo em São Paulo. Ele era um artista que trazia para os números sátiras do homem comum e piadas inteligentes sobre o dia a dia, sempre com a mesma caracterização,
Com o tradicional colarinho e sapatos gigantes, ele conquistava a plateia e grandes admiradores. O Piolín, ele foi um símbolo para os modernistas da Semana de Arte de 22, como um artista muito brasileiro, muito espontâneo, improvisador e que assimilava a influência europeia e traduzia numa realidade de expressão brasileira. Andando pelo Largo Paissandu, é possível encontrar alguns vestígios dos mais de 50 anos de sucesso do palhaço, como o Hotel Piolín e a Rua Abelardo Pinto Piolín. Outra forma de homenagear o artista foi transformar o aniversário do palhaço mais famoso no Dia do Circo, comemorado em 27 de março. E amanhã, na próxima matéria da série, vamos acompanhar o dia a dia de quem trabalha no circo e tem fôlego para entreter o respeitável público. O Banco do Brasil anunciou reestruturação que pode eliminar mais de 9.000 vagas de trabalho com plano de incentivo à aposentadoria e fechamento de agências. O banco quer garantir uma economia anual de cerca de 3 bilhões e 800 milhões de reais. São Paulo é o estado que vai sofrer o maior corte. Serão 222 agências fechadas do total de 402 que foram anunciadas pelo banco. Esta, na Rua Augusta, na região central, está na lista das agências que encerrarão as atividades ao longo de 2017. Serão 55 aqui na capital. Fica ruim porque essa aqui está perto, né? Com 2 minutinhos eu estou aqui. Agora tem que ir lá até a Paulista, outra agência, é muito difícil. Eles alegam que é para reduzir custos, o que eu acho é que vai complicar a vida dos clientes do banco, né? E acho que a intenção deles é começar a preparar o banco para vendê-lo. Os clientes das agências que o banco vai fechar serão automaticamente transferidos e podem manter cartões e senhas, mesmo se houver alteração no número da conta, segundo informou o banco. A transferência será feita para a agência mais próxima. O fechamento das agências e a transformação de outras 379 em pontos de atendimento fazem parte de um pacote de medidas que foi anunciado pelo Banco do Brasil neste domingo. Oficialmente, a instituição informa que vai ampliar o atendimento digital e aumentar a eficiência operacional, mas também deve economizar 750 milhões de reais ao ano em despesas. Número que pode aumentar significativamente com a adesão ao plano de incentivo à aposentadoria que também foi lançado no pacote. São 18 mil funcionários com condições para sair do banco, mas a adesão é voluntária. Ao todo, a reestruturação deve fechar 9.300 vagas. Hoje, o Banco do Brasil tem 109 mil funcionários em 5.430 agências e em 1.791 postos de atendimento. O presidente do banco diz que não vai reduzir o número de cidades atendidas pela rede. O que nós estamos fazendo aqui hoje é trabalhando muito forte numa desativação de agências onde você tem um sombreamento muito grande, notadamente a questão do sombreamento em municípios de grandes cidades. Isso aconteceu muito em São Paulo, no estado de São Paulo e no estado de Santa Catarina por conta das aquisições de Nossa Caixa e do BESC. E hoje nós estamos, na verdade, remodelando isso numa busca de uma eficiência operacional. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro afirmaram numa nota que querem uma negociação urgente com a direção do Banco do Brasil e esperam que o encontro seja feito até amanhã. E o governo Temer admitiu hoje que a economia brasileira vai crescer menos em 2017. Agora há pouco, o Ministério da Fazenda anunciou a sua revisão da estimativa de alta do PIB de 1,6% para 1% apenas. Com isso, o governo tem que rever também a proposta de orçamento do ano que vem. E quem comenta sobre economia é Denise Campos de Toledo. O mercado, que vem piorando as projeções há várias semanas, está mais ou menos com a mesma expectativa do governo. Segundo o relatório Focus, que foi divulgado hoje pelo Banco Central, a previsão do mercado é de uma retração de 3,4% da economia este ano, com expansão de apenas 1% no ano que vem. E há quem não descarte até uma variação negativa. O fato é que não há nada indicando uma reação mais firme. O ajuste fiscal, foco central da atuação do governo, a médio prazo vai ajudar a melhorar a confiança na
economia. Isso pode estimular investimentos, atrair recursos externos, facilitar o controle da inflação, dando mais espaço para o corte dos juros. Mas, por enquanto, o cenário não é dos mais animadores. Os vários ramos de atividade seguem com desempenho fraco. O nível de investimentos continua muito baixo. Boa parte das empresas, além da queda do movimento, ainda convive com um endividamento muito alto. As empreiteiras envolvidas na Lava Jato, que respondiam por boa parte dos investimentos do país, ainda tentam acordos de leniência para continuar operando. A Petrobras, principal alvo do esquema de corrupção, também está desativando projetos, vendendo ativos. Tudo isso pesa na atividade. O setor público não tem como investir. O consumo continua travado por todos os fatores que têm prejudicado as finanças dos brasileiros. Tem o desemprego em alta, o endividamento elevado, juros nas alturas, as restrições do crédito. E as exportações também têm limitações. A indústria, o primeiro setor a entrar em crise, perdeu muita capacidade de concorrência e não vai expandir as vendas externas com mais intensidade de uma hora para outra. Por tudo isso, a economia ainda está com uma performance ruim, que afeta o potencial de reação no ano que vem. O que se espera é que o Banco Central tenha condições de reduzir mais os juros, dando algum impulso a mais. Só que, pelo menos no curto prazo, o Banco Central deve ir com mais cautela. A eleição de Trump nos Estados Unidos trouxe novas incertezas. A política econômica que deve implementar pode fazer os juros subirem mais nos Estados Unidos, influenciando o dólar aqui. O Banco Central tem segurado a pressão. O dólar até voltou a cair nos 3 últimos dias. Mas até ter segurança quanto ao cenário, o Banco Central não deve usar muito na política de juros. A economia precisa de estímulo, mas o controle da inflação ainda é a prioridade. O mercado prevê a inflação abaixo de 5% em 2017, com a taxa básica, que hoje está em 14%, caindo para 10,75%. Agora é ver se o Banco Central vai seguir esse roteiro. Eu volto na sexta-feira. Até lá. Ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é eliminado da corrida à presidência. O conservador François Fillon é o favorito contra Alain Juppé no segundo turno das primárias da direita. Nicolas Sarkozy, de 61 anos, concluiu que deve se afastar da política. Ele tentou ganhar os eleitores de extrema-direita, mas ficou só em terceiro lugar, com 20% dos votos. A disputa vai ser entre Alain Juppé, prefeito de Bordeaux e ex-primeiro-ministro, que ficou em segundo lugar com 28% dos votos, e o ex-primeiro-ministro de Sarkozy, François Fillon, que recebeu 44% dos votos. Mais de 4 milhões de eleitores foram às urnas. Fillon, de 62 anos, apresentou na campanha um programa muito liberal em temas econômicos e muito conservador em questões sociais. O candidato da direita para as eleições presidenciais de 2017 vai ser escolhido no domingo. E a chanceler alemã Angela Merkel confirmou que vai concorrer ao 4º mandato consecutivo. Merkel anunciou que vai tentar a reeleição como presidente do Partido União Democrata Cristã na convenção de dezembro. A eleição geral acontece no ano que vem. Merkel governa a Alemanha há 11 anos. Apesar das críticas duras sobre o acolhimento de imigrantes, as pesquisas indicam que 60% dos eleitores apoiam um novo mandato. Angela Merkel é vista como força estabilizadora dentro da Europa no momento em que o continente sofre com as consequências do Brexit e do crescimento de partidos nacionalistas de extrema-direita. André Sturm deve ser o novo secretário municipal de Cultura. Ele foi escolhido pelo prefeito eleito João Dória, do PSDB, para comandar a secretaria. Sturm, segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, deve ser anunciado na quinta-feira. Hoje, André Sturm é diretor do MIS, o Museu da Imagem, do Som e do Cine Caixa Belas Artes. A articulação política dos novos vereadores de São Paulo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto hoje o vereador do PSDB, reeleito com 75.593 votos, Mário Covas Neto, o Zuzinha, que também é presidente do Diretório Municipal do PSDB em São Paulo. Obrigada por estar conosco, parabéns por sua reeleição, qual seja a subscrição do seu eleitor ao seu trabalho na Câmara. Parabéns. Muito obrigado. Eu penso que me sinto mais confortável hoje, porque eu fui eleito há 4 anos atrás
E tenho consciência de que fui eleito porque veio de uma família de políticos, de um político que deixou um legado muito importante. E acho que as pessoas naquele momento fizeram uma aposta, vamos dizer assim, vamos ver qual vai ser o caminho. E aí você fica 4 anos trabalhando sem saber muito bem se você está agradando ou não, enfim, você vai desenvolvendo seu trabalho. O resultado eleitoral não só me deixa mais confortável porque fui reeleito, mas também porque a votação foi ainda maior, o que me honra muito. Não é mais o filho do Mário Covas, né? Agora sim. É o seu nome. Não, mas muda. Você já agora tem uma referência própria, muito forte, que são esses 4 anos. Mas vamos falar agora dos próximos 4 anos. Vamos lá. Próximos 4 anos. Bom, começando, o prefeito eleito João Dória. Ele já fez a visita protocolar à Câmara e João Dória já declarou também que o PMDB vai fazer parte da base parlamentar dele na Câmara Municipal. Essa decisão do PMDB foi feita pelos caciques do PMDB, presidente, o Temer, Baleia, o SCAF, ou a bancada eleita do PMDB é que assim decidiu? O PMDB acabou ficando com uma bancada menor do que tinha, ficou com 2 parlamentares. Eu acho que pelas ligações que o João Dória já desenvolveu ao longo da sua vida profissional, ele tem contatos com todos os setores partidários e com todas as pessoas. Acho que essa conversa inicialmente se deu numa esfera superior, acredito que sim. Mas isso, você começa o entendimento em determinado área, se você não conversar com o vereador, talvez o teu entendimento só fique numa esfera muito para cima. O que eu sei não é só com o PMDB, não. Com o PRB também tem tido conversas e com o PSD também tem tido. Ele está formando, assim como ele fez na campanha de formar uma base grande de partidos a apoiá-lo, ele está fazendo a mesma coisa, tentando reproduzir na Câmara Municipal. E ele está sendo bem recebido? Tá. O João Dória, acima de tudo, é uma pessoa muito comunicativa, muito fácil de relacionamento. Então, eu tenho certeza que muitos dos vereadores, isso até porque foi comentado depois da visita dele à Câmara, se surpreenderam com a disposição dele, a fala dele. Ele fala olhando nos olhos, ele fala o que pensa, fala diretamente, e isso facilita, eu acho que no diálogo. Mas há conversas e conversas, né? Sim. Vamos falar do reajuste salarial. Vereadores querem o reajuste, inclusive como previsto em lei a cada legislatura, etc. E João Dória já falou que não tem conversa. Se for aprovado, ele veta, que não vai haver reajuste para prefeito, para secretário, porque não há condição para isso. Isso cria ou já criou uma certa animosidade ou um clima de conflito entre Dória e os vereadores? Eu acho que em parte sim, porque os vereadores não têm reajuste, eles só têm reajuste uma vez a cada 4 anos. Isso. E é exatamente no termo da legislatura, é agora. E isso valerá, qualquer que seja o reajuste, para os próximos 4 anos. Como João Dória é um sujeito abonado financeiramente e já declarou que não vai fazer uso do salário que recebe de prefeito, porque para ele não faz muita diferença e vai dedicar esse recurso a entidades, não é o caso de muitos vereadores, que têm entre o seu rendimento, eventualmente, só o exercício da vereança. Em 4 anos, a população toda sabe o quanto que o poder aquisitivo foi sendo corroído. Então, quando se fala em aumento, não está se falando em nada mais do que reajuste de valores anteriores. Então, quer dizer, é correção pela inflação? É correção pela inflação. Pelo menos. Essa a proposta que tem. Mas, na medida em que ele diz que vai vetar, claro que vai criar alguma animosidade. Até porque eu acho que é um pouco injusto e talvez não seja correto você imaginar que você dando um salário menor para alguém que tem a responsabilidade, são 55 vereadores para 12 milhões de pessoas. Em qualquer empresa, alguém que tem um cargo de direção dessa forma, ele tem comparativamente, talvez uma gerência, uma diretoria de uma empresa. Não me parece apropriado que você desvalorizar o quanto esse representante tem de remuneração, seja o melhor dos caminhos. Até porque, em alguns casos, o salário para esses não vai fazer diferença. Bom, agora a presidência da Câmara.
falam que, pela regra, a bancada é para o partido que elegeu mais vereadores. A presidência é para essa maior bancada. O seu nome está sendo apontado, muito bem cotado. João Dória já teria externado a preferência dele por Milton Leite do DEM e não pelo seu nome, representante do PSDB. O senhor aceita abrir mão da sua candidatura à presidência da Câmara? Deixa eu tentar colocar. Eu não me coloquei como candidato avulso. Eu defendo uma determinada tese. A tese é uma tese que os parlamentos, não é só na Câmara Municipal em São Paulo, você tem isso no Brasil inteiro, na Assembleia é assim. E nos últimos anos na Câmara foi assim. Ou seja, a maior bancada indica o presidente, a segunda maior bancada indica o segundo cargo, a terceira maior bancada indica o terceiro cargo e assim por diante. Por que isso? Porque aí você tem uma representação plural e democrática. E mais, você respeita a vontade do eleitor na medida que ele deu àquele partido que tem a maior bancada, a maior quantidade de votos. Muito bem. Isso foi feito durante todo esse tempo. Não me parece que eu, na condição de presidente do partido, posso admitir que na hora que o PSDB tem essa condição de ter a maior bancada e indicar o presidente, ele abra mão disso. É essa a briga que eu tenho feito. Eu tenho feito a briga por uma determinada conduta, por uma determinada praxe poder ser vingado. Se este representante do PSDB sou eu ou outro, não está em jogo. Mas essa regra é uma regra assim seguida estritamente? Normalmente. Porque há exemplos de casos, por exemplo, Antônio Carlos Rodrigues foi presidente da Câmara 4 vezes e não está enquadrado dentro desses pré-requisitos, digamos. Antônio Carlos Rodrigues, talvez, eu não me lembro muito bem, mas no caso do Trípoli, com certeza, acabou. Mas, normalmente, esse movimento, quando não segue essa tradição, é um movimento de rebeldia interno. É a Câmara olhando o prefeito e dizendo o seguinte, vamos fazer uma composição que seja absolutamente independente do governo. Normalmente é assim. Neste caso não está ocorrendo isso. O que está ocorrendo é um estímulo para que saia da base do governo um presidente. Tanto faz esse da base ser do PSDB como do DEM ou qualquer outro. Eu reafirmo que na condição de presidente do partido, eu não consigo aceitar essa condição. Não dá para o PSDB abrir mão disso. O senhor está preocupado com as delações da Odebrecht? Inclusive, já foi anunciado que o Ministério Público vai representar contra essa questão do cartel dos trens em São Paulo nos governos Mário Covas, Serra e Alckmin, governos do PSDB? Não, eu não me preocupo, pelo contrário. Eu acho que as investigações elas têm que ser feitas em todos os níveis, e envolva quem tiver que envolver, tanto faz. Talvez a injustiça aí é dizer que aconteceu um problema numa determinada empresa do governo e quando se faz a associação dos governos Mário Covas, Serra e Geraldo Alckmin, na verdade o que você está é colocando o problema numa coisa de governo. E eu acho que são coisas diferentes. Você pode ter coisas pontuais nos mais diversos governos e não quer dizer que o governante estaria de acordo ou estimulando que essa coisa acontecesse. Okay. Acho que nesse caso é injusto. Mas eu não tenho nenhuma preocupação, pelo contrário, eu quero que essa coisa se resolva para punir ou para não punir, não importa. Mas ficar sempre uma ameaça de que talvez o envolvimento, para mim é muito desagradável. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite e muito boa sorte. Muito obrigado a todos. Gamberini. Você vai ver a seguir as notícias do esporte. Palmeiras vence, o Botafogo está praticamente com a mão na taça. Parece que eu estou num hospital super moderno, né? Mas estou numa sala de aula do Senai aqui em São Paulo. Esse equipamento é um simulador de manutenção e operação de ressonância magnética, que treina as pessoas que vão trabalhar no setor de saúde. Afinal, a saúde é hoje o grande problema do Brasil e precisa de gente bem treinada. Aqui no Senai, a gente aprende na teoria e tem estrutura de primeiro mundo para colocar em prática. Trabalhar com gente especializada faz toda a diferença em um setor como o nosso. Quando o profissional fez Senai, sei que posso confiar.
que a indústria faz por meio do Senai é dar formação profissional, ajudando as pessoas a conseguirem um bom emprego, um melhor salário, a terem sucesso. São mais de 1.400 cursos. Um deles pode mudar sua vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Atenção, preços de Black Friday na Veste Casa. Não é 99, não é 59, é 16,99. Manta casal por apenas 16,99. Preço de Black Friday. Manta casal só 16,99 cada. Protetor para sofá por apenas 49,99. É isso mesmo, protetor para sofá 49,99 cada. Lençol casal por apenas 9,99. Preço de Black Friday. Lençol casal só 9,99 cada. É amanhã na Veste Casa. O Senai me ajudou a conquistar o mundo. Eu tinha 15 anos, eu vinha lá de Itacoaxetuba até o Brás e estudava no Senai o dia todo. E ainda à noite eu ia para a escola pública. Depois de ganhar ouro em 2 das maiores competições de profissões do Brasil, eu fui convidado para representar o Brasil na Alemanha. Eu pensei, eu não vou só conhecer um país novo, eu vou disputar de igual para igual com os melhores do mundo. Nessa competição, eu fui campeão mundial. Hoje, eu sou professor de formação profissional aqui no Senai, na área de automação, e ajudo a preparar novos campeões. Com histórias como essa, sabemos que estamos no caminho certo. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Corinthians entra em campo daqui a pouquinho contra o Internacional para fechar uma rodada que deixou o Palmeiras com a mão praticamente na taça, né, Celso? Pois é, falta um pontinho para o título. Mas em falar sobre isso daqui a pouquinho, vamos falar do Corinthians, que para o Corinthians esse jogo de hoje, que começa daqui a pouquinho, 8 da noite em Itaquera, vale a chance de continuar na briga por um lugar na Libertadores 2017. Para o Internacional, vale a sobrevivência na primeira divisão. O campeonato, aí, como nós vimos dizendo, né, está praticamente nas mãos do Palmeiras, já tem praticamente o campeão. O Palmeiras venceu o Botafogo em casa e agora está a um ponto de conquistar o título graças aos tropeços do seu Santos e também do Flamengo. Vamos acompanhar. O gol do Palmeiras começou dos pés de Dudu. Ele cruzou para Gabriel Jesus, que não alcançou a bola, mas na sequência fez essa devolução certeira para o próprio Dudu balançar as redes. Palmeiras 1, Botafogo 0, com direito à nova oração do time de Cuca ao final da partida. Estádio do Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente do Santos após falha da defesa. Arrascaeta aproveitou o vacilo e bateu firme para fazer 1-0. Logo no início do segundo tempo, Lucas Romero recuou errado para o goleiro e deu esse presente para Ricardo Oliveira deixar tudo igual, 1-1. Aos 15 minutos, Copete foi derrubado por Lucas Romero na grande área. Pênalti que Ricardo Oliveira cobrou para virar o placar, 2-1 Santos. Só que aos 43, Manuel aproveitou a cobrança de falta para cabecear no canto de Vanderlei e assim definir o resultado em Belo Horizonte. 2-2, Cruzeiro e Santos, placar final. Já no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo saiu na frente do Curitiba logo no primeiro minuto de jogo. Aos 28, o mesmo Everton recebeu novamente pela esquerda e cruzou para Diego marcar 2-0. Ainda no primeiro tempo, o Curitiba diminuiu com o Amaral aproveitando o rebote do travessão. E aos 42 minutos, Kleber Gladiador ganhou o lance de Rafael Vaz e tocou no cantinho de Alex Muralha. Final Flamengo 2, Coritiba também 2.
Por que você não disse na narração do jogo do Santos que o cara estava impedido no segundo gol? Pois é, estava mesmo. Estava, né? Só que você tem que acompanhar de novo, congelar a imagem para ver, mas foi um erro de arbitragem, até o Dorival destacou isso. Mas o Santos, com um homem a mais, não pode também tomar um empate desse, né? Não pode, e o Santos perdeu esse campeonato lá atrás, no começo do campeonato, né? Claro. Se bem que matematicamente ainda tem chance. Basta vencer os 2 próximos jogos. O Palmeiras, que perdeu apenas um jogo dos últimos 19, perdeu os 2 que tem pela frente. Muito pouco provável. E se considerarmos a vontade que os jogadores demonstraram ontem contra o Botafogo, e já vinham demonstrando também contra o Sport, contra o Internacional. O Dudu ligou o turbo e... Pois é, os jogadores brigam pela bola como se fosse a última coisa que vão fazer na vida. É verdade. E por isso o Palmeiras está aí com a taça na mão. Tá bom. A FIFA anunciou nesta segunda-feira os jogadores que concorrem ao troféu de gol mais bonito do mundo em 2016. E tem 2 belos gols de brasileiros na lista. Sim, né? Os jogadores Neymar e Marlone do Corinthians estão entre os 10 indicados pela FIFA ao Prêmio Puskás. Eles disputam com outro favorito de todos os anos, o atacante argentino Lionel Messi. O jogador Marlone aparece na lista de indicados por conta deste lindo gol de voleio na partida entre Corinthians e Cobresal do Chile durante a primeira fase da Copa Libertadores. Além dele, o atacante Neymar figura entre os favoritos após marcar essa pintura na partida entre Barcelona e Villarreal pelo Campeonato Espanhol. Os brasileiros concorrem com outras obras de arte da bola, como essa cobrança de falta perfeita de Messi na seleção argentina e o gol de Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid. Os 3 finalistas serão anunciados dia 2 de dezembro e a votação é aberta a todos os internautas do site da FIFA. Vale lembrar que no ano passado, o brasileiro Wendel Lira faturou esse mesmo prêmio, desbancando Messi e Cristiano Ronaldo. Eu achei o do Neymar o mais bonito. Eu também achei. Mas os corintianos vão votar muito no Marlone, para ter certeza. Amanhã a gente vê. Obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Até amanhã. A cantora Débora Blando solta a voz no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.